tarde a todos. A ideia da gente estar aqui presente eu queria quebrar qualquer tipo de formalidade de uma coletiva. Uma conversa, muito mais se colocar à disposição de conversar com vocês, como interlocutores, como todo torcedor, de se posicionar em relação ao nosso momento, de demonstrar aqui a presença da diretoria de futebol, do vice-presidente jurídico, do vice-presidente administrativo, e colocar na ideia de conversar com vocês, de demonstrar a todo mundo que a gente está muito consciente do momento do clube, mas unidos, trabalhando muito e confiantes que a gente vai sair dessa situação. Nós não vamos ser rebaixados, nós não vamos cair, mas que para isso acontecer é necessário que a gente tenha um abraço muito grande em torno do clube, em torno do time, que a gente tem consciência porque a gente está aqui. A gente sabe que porque a gente está aqui aconteceram inúmeras coisas, inclusive erros cometidos, e a gente tem essa consciência. E a gente quer trabalhar no sentido de fazer essas correções, de buscar o caminho do acerto. E a gente está trabalhando muito, está muito empenhado. E todo mundo unido, empenhado, focado. Todos do clube, não só quem está aqui nessa sala, os atletas, os funcionários, todo mundo. E que a gente pede que as pessoas se envolvam também com a gente. Por mais que cada crítica, cada reclamação, cada avaliação negativa, a gente respeite e entenda que faz sentido sim nesse momento, mas que nesse momento mais importante que isso é todo mundo se unir e se abraçar o clube. Porque se a gente tiver todo mundo junto, a gente sai dessa situação mais rápido e mais fácil. E se a gente não tiver unido, vai ser bem mais difícil. A grande importância nesse momento é tirar o Náutico de onde ele está. Não é discutir quem está certo, quem está errado, quem tem razão, quem não tem. O que a gente tem que evitar é o rebaixamento. E a gente vai evitar. Mas se todos estivermos unidos, todos estivermos na mesma página, vai ser muito menos difícil. E a gente quer aqui dar essa demonstração de que a gente está aqui aceitando e pedindo todo tipo de ajuda e de apoio, unidos, todos, trabalhando, cientes de que se a gente está nessa situação, nós temos culpa sim, existiram erros, a gente tem total ciência disso, mas que nesse momento a gente está muito mais preocupado em buscar as soluções e que todos se empenhem nesse sentido do que em estar se justificando o erro ou se eximindo de culpa. Não é isso. É buscar colocar todo mundo na mesma página, buscando o objetivo final, que é sair dessa situação. Boa tarde. Oi? Tudo? Tá? Tá. Vou dar boa tarde pro grupo, vamos antecipar. Diante de você falou muito em relação a gente estar trabalhando, a gente sabe dos erros, mas assim, de maneira mais prática, de maneira mais pragmática, o que é que vocês têm feito para tirar o Náutico dessa situação? A gente vê que em campo o time tem sofrido bastante também por essa situação, o comportamento do time reflete também essa situação fora de campo. O que vocês têm feito em relação a, seja contratações, seja uma mudança de postura, o que vocês têm feito de prático para que o Náutico saia dessa situação? Bom, afora todas as questões internas, e aí eu preferia que isso fosse discorrido até um pouco por Elano e por Ari. Em relação aos reforços, todo mundo sabe dos reforços que chegaram. Por exemplo, nessa coletiva eu quero trazer, prefiro que Ari conduza, mas quero colocar que a gente acabou de fazer mais 2 contratações. Nós fechamos com o zagueiro Maurício, com o lateral direito, o Anilson, e são mais 2 atletas que a gente está trazendo, para que venham nos ajudar nesse intuito. Então, todo o esforço necessário no intuito, que seja em contratações, que seja em trabalho, que seja em postura, que seja em condição de trabalho, que seja em condição de logística, em relação a tudo, a gente tem feito. E não somos só nós, todo mundo está envolvido. Esse envolvimento não é só da direção do clube. Todos os atletas estão envolvidos, todo mundo está envolvido. Isso que a gente quer colocar. Então, todos os esforços que a gente tiver em cada ação que possa ser necessária, a gente tem feito. E sobre a questão dos atletas, eu até preferia que Ari conduzisse, apenas citei como exemplo da sua pergunta. Bom, então, falar desses 2 atletas, o lateral direito Anilson, que vem emprestado de São Paulo. Eu queria saber também quem é o zagueiro. Aí eu queria que o senhor falasse, professor Ariba, depois o técnico Elano, se pudesse discorrer
sobre os dois atletas. Boa tarde a todos. O Anilson é um lateral direito, né, base do São Paulo. Ele estava emprestado agora ao Aimoré, disputou a Série D, fez em torno de 18 jogos como titular. Um atleta que vem bem referendado, buscamos bastante informações sobre ele. Chega nessa madrugada já para integrar o grupo. O outro atleta é o Maurício, o zagueiro, né, jogou na Lazio, né, jogou no Palmeiras, é um atleta com experiência, com uma bagagem gigante. É um atleta que vem, né, com o perfil que a gente estava desejando. Espera que esses atletas cheguem, né, incorporem junto com os atletas que estão hoje presentes, sabem das dificuldades que estamos passando, mas o que vai fazer com que a gente saia nesse momento é trabalho. E trabalho não tem faltado no dia a dia. Se me permite então, professor Elano, o senhor ganha 5 novos atletas, 2 zagueiros, um segundo volante, um lateral direito e também um atacante de beira. Eu queria saber se o senhor pretende mais com a direção ver mais algumas posições, porque queira ou não queira, o time vai se qualificando. Eu digo queira ou não queira no aspecto, é Série C, Série D, não importa, mas ele vai se qualificando, vai se juntando aos que tem na casa. Não, primeiro, boa tarde. Professor, antes de responder, deixa eu só levantar um pouquinho o boné, porque a senhora pergunta muito isso. Boa tarde, né, a todos. Primeiro é complementar aquilo que o Ari e o presidente falaram, que aqui eu fui chamado, fui convocado para tentar ajudar e solucionar esse problema. E aqui não está para a gente apontar ninguém ou falar do trabalho de quem foi feito ou que deixou de fazer. Eu assumo esse compromisso porque eu acho que nós temos um time qualificado. Nós temos muitas dificuldades, muitas coisas foram deixadas de ser feitas. Mas eu não tenho aqui para ficar lamentando, não estou aqui para dar desculpa. Eu discordo um pouco da pergunta dela. Eu acho que nós não fizemos um mau jogo. Nós tivemos 2 falhas individuais, tomamos 2 gols, que é o que vem acontecendo no jogo do Londrina, a mesma coisa. O jogo da Chapecoense, que aqui eu nem estava, foi a mesma coisa com 2 bola parada. Então são situações que são corrigíveis, não é do dia para a noite. Aqui ninguém está contente, não estou satisfeito, a minha noite não é completa. É como você acabou de me dizer, são 5 atletas que estão chegando para se integrar um grupo que já tem. E tem que ter entrosamento, que tem que ter treinamento, que tem que ter tempo, que tem que organizar. E o que nós não temos? Tempo. Então assim, não adianta eu ficar dando justificativa, nós temos que ganhar jogos. Não estou aqui lamentando, não vou dar desculpa para vocês, principalmente para o torcedor. Eu vivo no futebol há muito tempo, não vou mentir para o torcedor não. É fácil? Não, mas é possível. Eu tenho uma frase que eu falei para os atletas e eu acho que tem que ser. A vida da gente é assim. Deus, ele pode não mudar a história, mas ele muda o final, não acabou ainda. Tá difícil, tá? A situação é ruim, podia estar muito pior. Se o CSA tivesse ganho, se o Ituano não tivesse ganho do CSA, se as outras situações tivessem corrido, nós tivemos 5, 6 pontos de vantagem, de diferença para sair da zona. Se o Vila Nova tivesse ganhado no Novo Horizontino, mas não precisamos olhar para os outros, temos que olhar para a gente, que a gente tem que evoluir, nós temos que conseguir as vitórias. Mas assim, bem claro para vocês, eu estou aqui porque eu assumi um compromisso junto com eles. E eu vou até o fim. E eu vou até o fim porque eu acho que é possível. Os caras estão chegando, vai chegar para nos ajudar sim, mas os que estão aqui também vai nos ajudar, você pode ter certeza. A gente está treinando aí sábado, domingo, dia e noite, de manhã à tarde, fica enchendo o saco do Ari o dia inteiro. Porque a gente não está confortável com isso. Eu falo em nome dos atletas, eu falo em nome de 2 atletas mais experientes do grupo que estão aqui, que é o Jean e o Chiesa. Eles não estão confortáveis com o que está acontecendo. Então são 2 caras que representam o Náutico há muito tempo. Então é isso, não tem muito aqui que ficar falando, prometendo muita coisa. Nós temos que ganhar jogos. E assim a gente sai da situação. E todo mundo que está chegando com o intuito disso aí que o Ari falou. Está vindo para cá sabendo. Então a gente tem que se adaptar o mais rápido possível para a gente conseguir as vitórias. Diminuir os erros e conseguir as vitórias. Esse é o nosso objetivo. Tá bom? Eu vou pedir licença para vocês, porque o treinamento vai começar. Eu queria agradecer a TIM, eu acho que é uma importante mensagem para o torcedor. A gente não está contente, a gente fica triste, entristece também, não só pelos resultados, mas pelo torcedor, porque a gente sabe tanto que o torcedor é apaixonado por esse clube. Eu tenho um cara, um dos maiores ídolos da história do Náutico, que está ali na minha sala todo dia, que é o Cook. Eu olho para ele todo dia, eu falo, Cook, eu vou trabalhar todos os dias com a maior força da minha vontade, junto com os atletas, por quê? Porque ele é a minha referência aqui dentro, que é um cara experiente, é um cara vivido, um cara que está junto. Então, quero deixar essa mensagem para o torcedor. Nós temos que fazer dos aflitos novamente a nossa casa a nosso favor. É só essa mensagem que eu deixo.
e a gente tem que se empenhar ao máximo para conseguir os resultados, tá bom? Vamos trabalhar, obrigado, um abraço. Nessa altura do campeonato, você ficar apertando o dedo na ferida, a ferida só aumenta, vai se espalhando, quando na verdade está se procurando uma maneira da ferida cicatrizar, ou seja, sair dessa situação. A questão de salários é uma boa oportunidade, já que o senhor falou, porque saiu semana passada, os funcionários estavam com salários atrasados, aí depois um disse-me-disse que, para quem não frequenta redes sociais como eu, mas leio, eu fico meio como setorista perdido. Pergunta bem complexa, né? Na verdade, você abordou vários pontos. Sobre o salário, os salários estão em dia de todos os departamentos, não só dos atletas, dos funcionários. Inclusive, assim, a gente tem uma preocupação muito grande com os funcionários do clube. Até no mês passado, a gente não conseguiu pagar todo mundo junto na data, e aí a gente pagou primeiro os funcionários e os atletas foram pagos uma semana, 10 dias aproximadamente após os funcionários. A gente tem um compromisso humano muito grande nesse clube. E assim, o envolvimento, o que me faz acreditar, o que me faz chegar aqui e abrir essa coletiva dizendo que a gente vai sair dessa situação, é o envolvimento de todos com o clube. E esse envolvimento passa muito pelo respeito que o clube tem com todos os funcionários. Então essa questão de salário está em dia, todos os departamentos do clube. Que seja futebol administrativo, base, enfim. E isso, graças a Deus, a questão de salários atrasados, ela ao longo do tempo deixou de ser uma pauta no Náutico e a gente trabalha incessantemente para que continue dessa forma. Sobre a questão das redes sociais, Boris, eu não sou uma pessoa que uso muito, não acho que estou errado em não usar, não acho que estou certo em não usar, é uma escolha de cada um. Eu entendo que o mundo ele evolui em inúmeros aspectos e no aspecto de comunicação é claro que é talvez o principal deles, e as pessoas se comunicam cada vez de forma mais fácil. Eu tenho um respeito muito grande por todo tipo de manifestação. Existem os excessos, mas de verdade eu entendo, e se eu tiver de dizer, falar qualquer coisa a qualquer pessoa que tenha feito qualquer manifestação, mesmo as manifestações agressivas que aconteceram, se eu tiver de dizer alguma coisa agora é pedir desculpa pelo momento do Náutico e dizer que a gente está trabalhando muito para sair dessa situação. O que me deixa feliz é ver a torcida do Náutico comemorando, e se Deus quiser a gente vai começar a ver novamente. Boa tarde a todos. Eu queria fazer uma pergunta para o Arinda, pegando no gancho de contratações. Já foram feitas essas contratações recentes do Náutico? Se vocês ainda trabalham em trazer mais algum reforço e quantidade de jogadores? Na verdade, a gente estava conversando com mais um atleta, né? Numa posição onde o Elano achava que viria, até por conta de lesões, de contusões. Mas essa situação ela não evoluiu e com isso, né, até hoje a gente não parou, né, para ver se encontra outro jogador nessa posição que ele acabou pedindo para a gente ou não. Então a gente sabe que o momento é de apoiar, é de ver o que esses atletas estão fazendo no dia a dia, que isso a gente acompanha, né, diariamente, e ver o quanto eles estão se empenhando para que esses resultados eles apareçam, e tenho certeza que eu não abro mão, né, ninguém abre mão aqui do trabalho, tá todo mundo trabalhando, insatisfeito com o momento, mas de uma coisa eu tenho certeza, a gente vai sair dessa situação. Professor, o Carlão, ele, pelo que eu soube, está indo para um clube da Espanha. O senhor confirma, o senhor pode revelar o clube, como é que está essa negociação? Boris, existe sim uma tratativa, né? A gente está conversando, essa situação ela ainda não efetivou, essa minuta ainda não chegou, então assim que chegar, de fato existe algo sim, né, para o Carlão seguir e sair, né? Então essa tratativa ainda não vou te esclarecer porque ela não foi concluída e não chegou essa minuta, mas existe sim essa possibilidade. A gente, para a gente terminar, pelo menos da minha parte, né? Cabral Neto fez uma análise para a gente lá no Globoesporte.com a respeito dessa dificuldade que o Náutico vem constantemente tendo na briga para não cair, né?
faz anos que o Náutico não briga para subir, tem essa briga ali no topo da tabela, enfim, de voltar a brigar na elite nacional. Como é que vocês têm enxergado isso a respeito do tamanho do Náutico para essa disputa, nessa luta de agora está brigando mais uma vez para não cair no momento? Como é que vocês têm enxergado isso? Se isso impacta de alguma maneira no tamanho do time em relação ao cenário nacional? Eu acho que ele expurgou dessa análise dele o ano passado, né? Eu acho que ano passado a gente não brigou para cair, não. A gente subiu em 2019, em 2020 a gente voltou à Série B, voltamos com um elenco em que a gente teve uma manutenção, como já falei, vou colocar aqui, que a gente manteve uma quantidade muito grande do elenco que a gente tinha subido e que isso foi um erro estratégico. Depois fizemos uma modificação, uma reestruturação do elenco durante o campeonato, retomamos. Em 2021 a gente virou com uma base muito boa, que foi a base que fez a gente sair da zona de rebaixamento em 2020 e brigamos lá em cima, não conseguimos subir, foi um campeonato muito duro, a gente sofreu com todas as questões de lesões, de peça de reposição e tudo mais, sendo absolutamente sintético. E esse ano o que está acontecendo é que a gente está vivendo novamente a necessidade de uma reformulação de elenco, por outras circunstâncias, mas a gente está precisando reformular o elenco novamente. Isso não acontece porque a gente quer, é circunstancial. Então a necessidade que a gente teve de reformular o elenco dentro do campeonato está fazendo com que a gente passe essa dificuldade. Isso não é um mantra do Náutico, não é o tamanho que o Náutico tomou, não é dessa forma. Porque se fosse dessa forma, a gente não tinha caído em 2017 e a gente não tinha brigado para subir ano passado. Eu acho que nós temos 3 campeonatos desde que a gente voltou. Em 2020 brigamos para não cair. 2021 brigamos para subir. E esse ano a gente está no meio do campeonato, dentro da zona de rebaixamento. Mas com muito trabalho e muita confiança que a gente vai sair dessa situação. Tenho absoluto respeito por todas as análises. E pelo menos as que chegam para mim, busco olhar com os melhores olhos críticos possíveis. Mas preciso também ter o meu olho de torcedor apaixonado de acreditar no meu clube. Professor, com 8 contratações, foram 3 antes da janela, né? Depois mais 5. Tem a necessidade de algum tipo de enxugamento? Já passou do limite estabelecido da folha, está dentro de um parâmetro legal? Como é que está essa questão? Nós temos o maior cuidado possível, né, para não estourar folha, até porque, como o presidente acabou de citar, os salários estão rigorosamente em dias, então isso é fruto da perseverança, não é fácil estar conquistando, o que é o correto, é pagar rigorosamente em dia, mas a prática do futebol, vários clubes aí deixando 3, 4, 5 meses para trás, e isso aqui não acontece. Então, quando há um movimento de uma mudança, né, de um atleta, a gente procura sempre arrumar um clube para ele, para não deixar o clube, né, numa situação difícil, um passivo. Então a gente consegue fazer com que a gente haja essa reposição arrumando um clube para o atleta. Vejo o Leandro Carvalho, outros atletas que sempre saíram o ano passado, Salatiel, a gente sempre consegue relocar esses atletas sem nenhum prejuízo financeiro para o clube. Então isso faz com que a gente consiga ajudar o clube também nessa dificuldade, né? Não é fácil ter uma folha aí alta, mas dentro daquilo que tem nos passado, a gente tem trabalhado para ajudar da melhor forma possível. Tem necessidade de relocação agora? A gente está analisando, até por conta de 2 atletas que estão chegando, né? Vamos analisar ainda, aguardar essa minuta do Carlão, e dentro das possibilidades que chegam, nós temos aí a janela até o dia 15 para definir se chega mais alguém, se sai mais alguém, para poder fazer as situações com a cabeça tranquila. Okay? Obrigado, pessoal. Obrigada.